Como Gilberto Freire morreu? Gilberto Freire foi um sociólogo, antropólogo, historiador e escritor brasileiro. Ele é considerado uma das figuras mais influentes da cultura brasileira do século XX, devido às suas contribuições para o entendimento das relações raciais, sociais e culturais no Brasil. Gilberto de Melo Freire nasceu em 15 de março de 1900, em Recife, Brasil, no coração da economia canavieira do Nordeste. Freire cresceu em uma família abastada de usineiros em Pernambuco, que possuía uma grande plantação de açúcar. Essa experiência o colocou em contato com a cultura e a vida dos trabalhadores rurais, especialmente os afro-brasileiros e os descendentes de indígenas. Ele era filho de Francisca de Melo Freire e do Dr. Alfredo Freire. Seu pai, como professor universitário, era um grande admirador das tradições anglo-saxônicas, ensinou inglês para seu filho, e o matriculou em uma escola missionária batista dirigida por americanos. A inteligência de Freire e a conversão ao protestantismo levaram seus professores a conseguir uma bolsa de estudos para ele em 1918, na Baylor University em Waco, Texas. Depois de se formar, Gilberto Freire continuou seus estudos na Columbia University, onde estudou com o eminente antropólogo Franz Boas. Boas foi um dos primeiros cientistas sociais a atacar as teorias científicas reinantes sobre a raça. Ele forneceu assim uma importante fonte de autoridade para a suspeita instintiva de Freire do dogma que havia relegado o Brasil. Munido de um amplo conhecimento da sociedade norte-americana, Freire partiu para outras terras, viajando e estudando na Inglaterra e na França. Em 1923 ele voltou para o Brasil para seu Nordeste. Ao voltar para o Brasil, Freire se deparou com um país onde não existiam universidades modernas. Mas isso não desanimou o pesquisador, que aproveitou as ricas tradições locais do Brasil, para buscar uma identidade, diante de um mundo moderno alienante. Com isso em mente, ele organizou uma conferência regionalista no Recife em 1925, e incentivou o desenvolvimento de romancistas, poetas e artistas locais. Ao fazer uma viagem posterior aos Estados Unidos, Freire desta vez percorreu a região sul, e notou semelhanças com o seu próprio Nordeste. Ele começou a elaborar uma ampla tese sobre as origens patriarcais da organização social brasileira. Essa tese vai dar origem ao seu livro mais relevante Casagrande Senzala. A obra Casagrande Senzala teve um impacto profundo no pensamento brasileiro, ao propor uma visão mais positiva da miscigenação racial e cultural no país. O livro também lançou luz sobre as influências africanas e indígenas na formação da cultura brasileira, desafiando as ideias predominantes da época, que enalteciam apenas a herança europeia. Além de Casagrande Senzala, Freire escreveu muitos outros livros importantes, como Sobrados e Mocambos, Ordem e Progresso e Interpretação do Brasil. Em suas obras, ele abordou temas como a família patriarcal brasileira, a sexualidade, a arquitetura colonial, as festas populares e a influência dos africanos na cultura brasileira. Juntamente com a vida acadêmica, Gilberto Freire também desfrutou de uma carreira política, tendo sido eleito deputado federal em 1946. Como parlamentar, ele se dedicou a questões relacionadas à educação, cultura e direitos humanos, procurando implementar políticas que promovessem a igualdade e o desenvolvimento social. Como figura pública, Freire usou sua influência em direções controversas. Na década de 1950, ele elaborou sua lusotropicologia, ampliando sua interpretação da colonização portuguesa no Brasil. Essa teoria foi adotada pelos propagandistas do regime de Salazar em Portugal, para manter o domínio colonial português na África. A disposição de Freire em emprestar seu prestígio àquele governo provocou ataques de intelectuais anticolonialistas brasileiros e portugueses da época. Esse padrão se repetiu quando ele apoiou entusiasticamente o golpe militar de 1964 no Brasil. Gilberto Freire continuou escrevendo e publicando livros até quase o fim de sua vida. Mesmo com uma idade avançada, o pesquisador continuou a ser uma voz ativa na sociedade brasileira, participando de debates e conferências. Sua morte vai acontecer no dia 18 de julho de 1987, em Recife, vítima de isquemia cerebral, infecção respiratória e insuficiência renal aguda.
Ele estava com 87 anos. Nos últimos anos, os argumentos de Freire sobre o passado patriarcal do Brasil e uma sociedade livre de tensões raciais acabou sendo motivo de muitas controvérsias. Uma nova geração de cientistas sociais e ativistas afro-brasileiros começou a criticar os argumentos de Freire sobre a ausência de racismo no Brasil. Mesmo assim, suas obras continuam sendo estudadas e debatidas, e suas ideias tiveram um impacto duradouro no entendimento da sociedade brasileira. E foi assim que Gilberto Freire morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.